Olá, aqui novamente Paulo, falando novamente sobre como superar uma crise ou como ultrapassar uma crise. Então esse é o terceiro vídeo. Eu vou salvar como saindo da crise número 3. Nós falamos em situações de altos e baixos, em que a gente vai tendo momentos mais agudizados de alguma crise, né? Uma separação, uma saída de emprego, uma mudança de casa, um filho que sai de casa e o ninho fica vazio, né? Como superar essas crises, né? E a gente também veio falando sobre os mecanismos de coping ou enfrentamentos que a gente aprendeu com os nossos pais, que são ótimas heranças que temos, né? Desde dormir, desde tomar um banho, desde cuidar do jardim, desde ir a um show de rock and roll, um futebol, atividades essas que são nossas estratégias para superar esses momentos de crise, né? Ou falar com amigos, ou falar com o vizinho, ou chorar, ou rezar, entrar numa igreja, num centro espírita, o que seja, né? São mecanismos de melhor lidar com essas situações. Mas às vezes as crises são tão fortes que não conseguimos mais tomar um banho e relaxar, dar uma corrida e relaxar, fazer viagem e relaxar. As viagens vão ficando repetitivas e cada vez ficamos mais tensos. Isso é sinal de que estamos chegando ao fundo de um poço, o fundo de poço de amadurecimento, de um novo estágio na vida, de um novo redirecionamento em que revemos as crenças que temos, as nossas atitudes, a nossa ética, os nossos valores morais, e tudo é remexido, porque nós chegamos à nossa essência. Neste ponto, muitas vezes é preciso uma medicação para suportarmos, mas esse fundo do poço, acredita-se que não supera o período de um mês, são semanas que a gente fica nesse limbo de querermos nos isolar para repensar toda a vida, todo um novo direcionamento de vida. E vale ressaltar que nessas tentativas de sair da crise com o coping, para muitas pessoas o sexo é também coping, né? Muitas situações de guerra, por exemplo, havia picos de atividade sexual e durante a guerra havia boom de nascimento de crianças, porque muitas pessoas se encontravam para fazer sexo, e muito sexo. Há relatos que durante catástrofes como terremotos, as pessoas, os casais, praticam muito sexo como forma de suportar aquele estresse, aliviando-se em uma atividade explosiva, né, que relaxa e muda a sintonia da circulação de energia, né? Cabe conscientemente observar essas práticas de coaching se aliviam, com quem você faz, se você faz de uma forma honesta ou não, se você utiliza uma outra pessoa apenas para se acalmar e não considerando o sentimento do outro, né? Essas questões vale a pena a gente ressaltar e sublinhar. Mas a saída do poço, né, mesmo com algumas repetições de padrões anteriores, são importantes para que reforce e repise essa necessidade de uma mudança. Por isso chegou ao fundo do poço, para mudar e não assumir o caminho que já foi traçado anteriormente e levou a essa crise, né? É preciso coragem, é preciso abertura, é preciso humildade para buscar terapias ou pessoas de confiança para fazer esse novo caminho, né? Então, só mais uma coisa que eu queria arrematar: é muito importante separar o que são crises existenciais, crises de idade, crise de separações, crise de um luto, uma pessoa que falece, né? Dos traumas. Os traumas não há tempo para
mecanismos de coping. O trauma afeta e desestrutura e dissocia a pessoa por completo. O trauma tem suas fases agudas, subagudas e um desenrolar que dura 2 a 3 meses, que pode indicar se o caminho dessa pessoa é para cura ou para ficar traumatizada e posteriormente manifestar um estresse pós-traumático, TREPT. Isso é que deve ficar atento, né? Você está passando por uma crise ou você sofreu um trauma? Foi um assalto? Foi uma morte de seu esposo na sua frente, num atropelamento? Foi um assassinato? Foi uma tragédia, um acidente de carro? Foi uma tragédia inevitável? Foi uma avalanche? Foi uma inundação? Foi um desabamento? Foi um terremoto? Para isso, não há normalmente coping que segure, a não ser que a pessoa já seja resiliente, já seja um japonês que já passou por tudo que é terremoto e geneticamente tem resiliência para esse tipo de trauma. Então, identificando isso, são estratégias diferentes de como superar. Superar crise é uma coisa, superar trauma é outra coisa. Um luto de um falecimento ou de uma separação, normalmente é considerado um luto um período de 1 ano. Acima disso já se considera um luto patológico. Só um exemplo, né? Então tente resolver o seu luto, tente viver, tente buscar os seus mecanismos de resiliência, de enfrentamento, para você sair sem sequelas e não deixar sequelas recalcadas e minando muitas vezes a família, os filhos, os amigos com essas questões, né? Trabalhe essas emoções, trabalhe esses pensamentos para isso se resolver de uma forma com saúde mental. Tá certo? Um abraço.